arquitetura é quando os grandes arquitetos conseguem transformar aquilo que parecia ser um galpão, né? A gente vê muito aqui, né? Galpão industrial, né? Essas grandes estruturas que precisam de um grande vão, espaços grandes entre pilares, um fechamento, né? Assim dizendo, da composição dessa arquitetura, um fechamento em algum material leve, um material que a gente sabe que, dependendo da dimensão dele, precisa ser industrializado, precisa ser de fácil também manutenção, de fácil aplicação. Então, uma série de conjuntos. E quando o arquiteto começa a pensar nisso, ele começa a trazer materiais para esse tipo de projeto. E isso é muito importante para a arquitetura se destaca por conta disso, né? Então, a gente observa esse projeto, é muito bacana, a gente vê esse grande bloco, né, da arquitetura cobrindo algumas quadras, né, ginásios, e foge daquele convencional. Isso é que é legal. Por quê? Porque o arquiteto, olha só que interessante, ele desenha os elementos arquitetônicos, né? A composição estrutural, isso que faz a diferença na arquitetura. O arquiteto tem esse dom de desenhar. Olha só, né? Um campo, alguns campos de futebol, então um grande complexo esportivo, com um grande trecho coberto. A gente vai ver as plantas agora, a gente vai entender que ele cobriu algumas quadras e tal. É comum, né? Assim dizendo, dentro ali, né, de um complexo esportivo a gente ter uma parte coberta. Então, a cabeça do arquiteto em não só fazer aquele telhadinho, né, de estrutura metálica, pilar metálico pré-moldado, né, sai um pouco da caixa quando ele pensa, né, que ele pode trabalhar os materiais. Por isso que a gente discute muito aqui a importância de se entender sobre os materiais. E aí o arquiteto consegue trabalhar e desenhar essas estruturas, desenhar todo o conjunto. E olha que interessante, né? Daquele simples galpão, olha como virou um marco na arquitetura, um marco do local. O arquiteto entende muito bem onde ele está posicionando aquela arquitetura. Olha que interessantíssimo, né? Um desenho muito bonito da arquitetura. E a gente parece, né, um telhado bem fabril aqui, né? Assim a gente diz, né? Uma arquitetura bem similar, muito provavelmente ele deve ter muita referência ali do local, né? E aí eu sempre gosto de falar isso, né? A arquitetura, se a gente observar, ela se define pela sua circulação, né? Então, a gente vê muito isso, né, nos projetos, por exemplo, do Recurrens, projeto do Álvaro Siza, grandes arquitetos fazem isso, né? Definem a arquitetura pela sua circulação. E olha que interessantíssimo, né? Como vira um elemento arquitetônico, quando bem desenhado, né, acaba sendo ali o ponto-chave. Olha que interessante como ele transformou isso, trouxe para ele, né? Muito provavelmente aqui deve ter muita estrutura ali, né, apoiando esse telhado, porque a gente observa que é um grande vão, e aí aproveita a iluminação, traz isso. E olha que desenho arquitetônico lindo aqui da fachada, né? Muito diferenciado. A gente não observa os pilares, olha que interessante, né? Ele está bem mascarado, mas se você observar ali, pegar ali a fio, você vai ver, é lógico que ele tem pilares aqui, ó, tá vendo, ó? Muitos pilares em madeira, incrível, né? Que arquitetura bonita, né? Tá vendo como o arquiteto consegue trazer tudo isso, sair daquele conceito de quadra, né? Feita de pré-moldado, quadra feita de estrutura metálica e desenhar as estruturas, isso é muito importante. Só desenha a estrutura quem tem conceito estrutural, né? E conceito dos materiais, principalmente, né? E aí depois a gente vai trabalhando e vendo muita madeira, ele usou, isso é a tendência da arquitetura, aqui a gente vê, fora mais, a gente vê, né, as plantas aqui, olha que interessantíssimo como ele traça, né, um conjunto de estruturas aqui junto com a fachada. Então, realmente, de fato, é isso, né? Quando a gente vê um galpão, é bem isso, a estrutura do galpão está realmente na periferia desse galpão, né? Nos limites dele. E ele fez exatamente isso, só que ele fez uma composição estrutural. Isso é muito bacana para a arquitetura e é isso que, quando a gente vai estudar a arquitetura, a gente precisa olhar e observar. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, compartilha, deixe seu like aí.